Meus amigos, tudo bom? Como é que estão vocês? Vamos a mais uma revisão rápida sobre aqueles assuntos que o vestibular, o SSA, parte 3. E para nós, nessa aula, na sexta-feira, não é? Seria a parte referente ao Enem. Não é? Aqueles assuntos que a gente viu no primeiro ano, no segundo ano. Muito bem, então, terminamos com pré-história. Falamos sobre o final do Neolítico, a idade dos metais. Quando o homem começa a produzir excedentes, quando o homem começa a desenvolver uma sociedade onde há diferenças econômicas, onde alguém tem a propriedade privada e determina o poder, e outros que não têm propriedade, a não ser a propriedade coletiva. Começam a existir as monarquias teocráticas, aqueles soberanos, aqueles reis que governam como se fossem deuses ou em nome dos deuses. Não é isso? E aí é a escrita a grande invenção desse período, porque era preciso registrar a produção de excedente. Então eu precisava ter sinais, símbolos que registrassem o trigo, o centeio, a cevada, o azeite, o arroz, o milho, a batata, qualquer que fosse a produção que alimentava ou que alimentasse aquela sociedade, tudo precisava ser registrado. Quantos bois, quanto de leite, quanto de queijo, quanto de cerveja, quanto de vinho. Os homens também produziam isso, não é? Aí começa a chamada Idade Antiga, que pela divisão feita por Celários, não é? A Idade Antiga terminava com a queda do Império Romano Ocidental, 476, 21 de setembro de 476, quando Odoacro, rei dos Érulos, invadiu Roma. Prendeu o último imperador, que foi destituído do cargo, era um menino chamado Rômulo Augustulus, e enviou as insígnias, os símbolos do governo, não é, para o Constantinopla, não é, ou Nova Roma, como era chamada. Oficialmente, desaparece o Império Romano do Ocidente e começa a implantação de reinos bárbaros na Península Itálica. O reino dos Lombardos, o reino dos Vândalos, o reino dos Ostrogodos e assim por diante. Quando começava a Idade Antiga, segundo Celários, começava com a fundação de Roma, em 753 a.C. Acontece que, né, esse limite, né, ele começou a se expandir. Chegamos ao século das luzes e a gente descobriu que antes de Roma outras sociedades existiram. No século XIX, Champollion, Jean-François Pierre Champollion, traduziu a escrita egípcia. E aí o Egito entrou dentro da história antiga. E aí a gente percebeu que antes da fundação de Roma, 3.000 anos antes da fundação de Roma, existiam civilizações. Existia a civilização egípcia, né, com os grandes construtores de pirâmides, e existiam as cidades da Suméria, com seus pateses, seus soberanos, né, as cidades com seus templos, os zigurates e seus palácios. Não é isso? Muito bem, a gente começou a estudar Antiguidade Oriental. O livro começa pela Mesopotâmia, mas eu comecei pelo Egito, não é? Tanto faz, não é? O Egito é uma dádiva, é um presente do Nilo, dizia aquele menino Heródoto, historiador grego. Por quê? Porque não podia existir o Egito se não existissem as enchentes do rio Nilo. São essas enchentes que começam no mês de junho
né, finalzinho de junho, começo de julho, que inundam as áreas de vale nas margens do rio, né? Às vezes a distância de até 5, 8 quilômetros. Então toda essa faixa, que é uma areia de deserto, é coberto por uma lama fertilizadora. E é sobre essa lama, esse solo rico de nutrientes, que os egípcios plantavam. À medida que a cheia ia baixando, não é, essa lama era utilizada como fertilizante. Os egípcios descobriram que poderiam levar a água das enchentes para mais longe. E aí começaram a construir canais, de tal maneira que quando a enchente chegasse, né, a água fosse até mais longe do que normalmente iria. Começaram a construir barragens, começaram a construir cisternas, poços para acumular a água. E quando a enchente baixasse, você tivesse água para irrigar a plantação. Inventaram também um sistema de irrigação que, através de um guindaste, claro, um guindaste movido à mão humana, você tirava a água do rio e colocava nos canais construídos em pedra e levava essa água através dessa, né, desse caminhozinho de pedra, um mini aqueduto, digamos assim, e aí a água, correndo por aqueles pequenos canais, se distribuía pelas plantações. Além do trigo, centeio, a cevada, não é? Os egípcios plantavam também verduras, não é? Como, por exemplo, a cebolinha, um matinho parecido com o coentro nosso, não é? Plantavam também cebolas, né? E essa água podia não é, irrigar capim, que servia de comida para o gado, os animais de tração e os animais de corte, como também o gado leiteiro. Está vendo? Então, o Nilo era considerado um deus. Ou as lágrimas da deusa Ísis, chorando a morte do marido Osíris, que foi, não é, morto pelo o filho Sete, com raiva do poder do pai, Osíris. Ele então mata o pai e corta o pai em 14 pedaços e enterra esses pedaços no solo do Egito, né? Ísis começa a chorar, as lágrimas de Ísis inundam o país do Egito, fertilizando o solo. Isso era o símbolo da ressurreição. Anubis e Horus são filhos de Osíris também, encontram o corpo do pai, né? Anubis mumifica o corpo do pai, Osíris ressuscita e volta a ser um deus, né, eterno. E esse mito de Osíris, esse mito para a explicação da enchente, né, era a forma que os egípcios tinham para dar uma justificativa aos fenômenos naturais. Certamente o professor de filosofia já falou a vocês, não é, que o mito é a primeira explicação que o homem dá para a realidade. O mito é importante porque ele é uma tentativa de dar ao homem a segurança de que ele consegue explicar os fenômenos da natureza. Outra coisa que a gente tem que lembrar, que a filosofia e a ciência nascem das explicações míticas. Não é isso? Muito bem, mas vamos deixar a mitologia egípcia e vamos falar sobre a história do Egito Antigo, rapidamente, claro, não é? A história do Egito pode ser dividida em vários períodos. Isso varia de historiador para historiador, mas basicamente há um consenso de dizer o primeiro momento do Egito Antigo, né, os primeiros 1000 anos, digamos assim, corresponde ao chamado Antigo Império, que teve 2 capitais. Quais são elas, meu Deus? Eu me esqueci o nome. Tines e Mênfis. Período tinita, período menfita. É nesse período que se dão as grandes construções de pirâmides e se iniciam as construções também de grandes templos. Depois o Egito é invadido pelo norte
por povos chamados os Ixos. Mas só no norte do Egito os Ixos se fixam, formando então um país, o país dos Ixos, inclusive com uma capital, Sais, né? É o chamado período saíta. Mas logo depois, né, os nobres egípcios se unem para lutar contra o invasor. Começa então um período chamado o Médio Império, que dura uns 500 anos. Né? A expulsão dos Ixos dá início ao novo império. A expulsão dos Ixos, as lutas contra os Ixos, Médio Império. A expulsão definitiva dos Ixos dá início ao novo império. É um período em que o Egito sai conquistando os povos vizinhos. É o período dos faraós grandes generais, fazendo batalhas, dominando, não é, as áreas próximas ao Egito. Lá pelo ano 1000 a.C., o Egito começa a ser invadido. Na parte da Ásia Menor, até onde Ramsés II, faraó famoso, chegou, e ao sul, né, e a sudeste, os líbios e os cuxitas, também conhecidos como sudaneses hoje, né, é o reino de Cush. O Egito, então, é dominado por povos estrangeiros e reis estrangeiros se tornam faraós, principalmente do reino de Cush, onde hoje é o Sudão. A expulsão dos cuxitas, né, e de outros povos ao norte faz o Egito viver de novo um período de independência. É, né, o período em que o Egito é curto, 100 e poucos anos. O Egito passa a desenvolver o comércio marítimo no Mediterrâneo e no Mar Vermelho. O faraó famoso Necal, que contratou marinheiros fenícios para fazer uma volta ao redor da África. A volta não se completou, mas, né, os fenícios fizeram mapas do caminho por onde passaram. E isso daí passou a ser utilizado, né, para dar mais ou menos um formato da África, que corresponde à metade da África de hoje. Né? Para você perceber quão importantes eram os fenícios nisso daí. Aí, com Alexandre da Macedônia, né, primeiro com os persas, né, Ciro e Cambises. Cambises conquista o Egito. Depois, Alexandre da Macedônia. E aí, Naucrates, que tinha sido a capital comercial, digamos assim, do comércio marítimo, vai ser substituído por uma nova cidade que foi criada por Alexandre. A gente já sabe, né, que Alexandre tinha mania, né, modesto que era, de fundar cidades com o próprio nome, Alexandria. E aí o Egito virou, né, um país dominado por Alexandre da Macedônia. Morreu. Os primos de Alexandre dividiram o Império Alexandrino entre si. Coube a um primo de Alexandre, chamado Ptolomeu, dominar o Egito. E aí começa o período ptolomaico do Egito, onde o grego era a segunda língua, né, que se junta à língua original, não é? O coré dos egípcios antigos. Então, continua a se usar os hieróglifos, mas todos os documentos passam a ser escritos também em grego. É isso que vai ajudar Champollion a decifrar a escrita egípcia. Né? São textos em hieróglifos e em grego simultaneamente. É por isso que Champollion chegou a esse aspecto. Mais tarde, o Egito vai ser dominado pelos romanos, depois pelos bizantinos e, na Idade Média, vai ser dominado pelos árabes. E aí o Egito se torna um sultanato e a religião islâmica domina o Egito. E o Egito, até hoje, é um país de religião islâmica. Por que o Egito é importante? Porque as bases dos conhecimentos práticos que o mundo
vai desenvolver, essas bases começaram a ser lançadas pelos egípcios antigos. As primeiras noções de astronomia, que se misturavam com a superstição chamada astrologia, as primeiras noções de medicina, que se misturavam com feitiçaria, as primeiras noções de química, de farmácia, que se misturavam com crendices sobre a fabricação de remédios e a intervenção dos deuses para a cura dos homens, né? As primeiras ideias de aritmética, de geometria, de física, para as grandes construções, engenharia, está vendo? Muita coisa do conhecimento que os gregos terão no futuro começaram no Egito. A religião egípcia, que era uma religião de conteúdo ético, isso é aquela religião que diz que existem leis divinas que nos obrigam a fazer certas coisas e que nos proíbem de fazer outras tantas coisas. Segundo essas religiões de conteúdo ético, né, se acredita que o corpo humano possui uma parte que não morre, e essa parte pode ser recompensada ou castigada após a morte. Os egípcios acreditavam na ressurreição. Os egípcios acreditavam em 6 almas. Cada corpo tinha 6 almas. Dessas 6 almas, 2 eram imortais, as almas Ba e Ka, que retornariam ao corpo de origem, se esse corpo estivesse conservado. Daí a necessidade do embalsamamento. Conservar os cadáveres para que, não é, as almas pudessem voltar. A religião egípcia, lógico, com as suas ideias, influenciará outras religiões, inclusive o cristianismo. Não é? Junto do Egito, junto que eu quero dizer, do outro lado da África, do outro lado do Mar Vermelho, não é? A mais ou menos, não é, 1.500 quilômetros, estava um país chamado, pelos gregos, por Heródoto, de Mesopotamos, ou seja, terra entre rios. Geos Mesopotamos, a terra entre rios, 2 rios, o Eufrates e o Tigre. Rios que também tinham inundações, rios que também fertilizavam áreas desérticas e que permitiram o aparecimento de civilizações. Ao sul da Mesopotâmia, onde os 2 rios se encontravam, não é, formando uma espécie de delta, se desenvolveu a mais antiga das civilizações da Mesopotâmia, os sumérios, que ao invés de formar um império centralizado, como os egípcios, se dividiram em cidades, cidades-estados. Cada cidade dessa tinha seu próprio governante, seu próprio patese, seu rei, e seu código de leis. Alguns pateses foram Manu, Dungi, né, que criaram os primeiros códigos de leis que a gente tem notícia. A escrita da Mesopotâmia era escrita cuneiforme. Ela era mais simples que a escrita hieroglífica, mas não era uma escrita fácil. Como sempre, não é, o conhecimento prático, os conhecimentos aplicáveis de física, química, astrologia, estavam nas mãos dos sacerdotes. No Egito, na Mesopotâmia, a mesma coisa. Depois essas cidades vão ser atacadas por vários povos, né? Elamitas, um desses povos. Amoritas. Os amoritas, ao dominarem o sul da Mesopotâmia, vão criar, né, um reino amorita e vão iniciar a construção de uma cidade, Babilônia, que no futuro será muitíssimo importante e desenvolvida. Um grande rei dos amoritas foi um camarada chamado Hammurabi ou Hammurabi. Hammurabi é responsável por unificar todos os códigos de leis que existiam dos povos que foram dominados e fazer um código único, um código onde o criminoso sofreria, né, a pena que correspondia à violência ao crime que ele cometeu. Se ele mata alguém, ele vai ser morto. Se ele fere alguém,
ele será também ferido. Se ele roubou alguém, ele terá um bem seu sequestrado. Se ele não tem bem, ele será vendido como escravo para pagar o prejuízo que ele deu ao roubar. Na prática, não é? Se criou uma ideia que isso representa a lei de um legislador, a ideia de um legislador chamado talião. Então, isso seria a lei do talião, que na Bíblia é resumida, não é, por uma frase que Jesus até diz: vocês ouviram o que os antigos diziam, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo a vocês o seguinte: amem os seus inimigos, perdoem aqueles que fazem mal a você. Bom, isso é o ideal que a gente sabe, infelizmente, não é para todo mundo, não é isso? Mas Gandhi, Mahatma Gandhi, é o camarada que vai fazer a independência da Índia em 1947. Gandhi dizia: se a gente continuar utilizando a lei do talião, olho por olho, dente por dente, no futuro nós seremos uma civilização de cegos e de banguelas. Se todo mundo resolver se vingar por conta própria, vai imperar a anarquia na sociedade. É preciso haver as leis. Não leis que punam com violência, mas leis que imponham, que obriguem os cidadãos a uma convivência pacífica, a uma convivência progressista, a uma convivência profícua que beneficie a todos. Para nós hoje, o Código de Hammurabi não seria aplicável, mas para aquela época era o melhor que se podia fazer. O reino dos amoritas vai ser invadido por vários outros povos. E um deles, morando lá no norte da Mesopotâmia, numa região chamada o Assur, esse povo é chamado assírios, os habitantes de Assur. Os assírios, aproveitando, não é, a grande quantidade de metal que existiu nas montanhas do seu país, vão fabricar muitas armas, vão fabricar bigas, carros de guerra, arietes, aqueles instrumentos de guerra, não é, formado por uma grande tora de madeira apoiada num balancim que tem na ponta uma bola de metal, que é para você bater nas muralhas ou nos portões de uma cidade para derrubar. Vão construir torres de assédio, que são torres feitas de madeira, em cima de rodinhas, que você empurra para chegar perto da muralha, e por dentro tem escadas que permitem que os soldados subam e passem pela muralha, né? Bom, teoricamente deve funcionar assim. Na prática nem sempre dava certo, né? Mas os assírios são um povo militarista, um povo de guerreiros, e que não gostavam muito de fazer prisioneiros, né? Matavam grande parte das pessoas que eram aprisionadas, não para acabar com o número de escravos, mas eram escolhidos alguns, aqueles mais teimosos, mais resistentes, para servirem de exemplo aos outros. Mas atenção, os assírios não matavam logo. Antes de matar, a pessoa era submetida a torturas terríveis: ter os olhos furados, os ouvidos perfurados. Furar um tímpano é uma dor monstruosa. Ter os dentes arrancados à pedrada, ter o lábio, a ponta do nariz, parte do corpo queimada com ferros, feito queimar cagado, que hoje em dia nem mais se usa isso, não é? Há uma tinta especial. Cortar a língua do inimigo, decepar os dedos, decepar as mãos, a parte dos membros inferiores ou superiores, praticar o empalamento, sentar o sujeito numa estaca fina de madeira. Coisas monstruosas. As pessoas tinham pavor quando avisavam: os assírios vêm aí, o mundo todo se escondia. Os assírios chegaram a dominar o Egito, naquele período depois do Novo Império, em que os egípcios foram também dominados pelos cuxitas, eu não falei. Então
os assírios chegaram a dominar o norte do Egito, mas demoraram pouco tempo. É que os assírios, apesar de serem violentos e grandes guerreiros, eles fizeram muitos inimigos. E aí começa a revolta dos povos dominados contra os dominadores assírios. E os assírios serão derrotados. Está vendo? Nem sempre, não é, os grandes exércitos vão dominar o tempo inteiro. E aí, lógico, as populações dominadas pelos assírios vão se vingar. A ordem é não fazer prisioneiros. Assírio preso é assírio morto. E dessa maneira, o grande reino dos assírios e a grande capital Assur vai viver um amontoado de escombros, né? Um monumento de ruínas. Quem chefiou essa revolta dos dominados contra os assírios foram os caldeus, que habitavam o centro da Mesopotâmia, numa região chamada Caldeia. Eram descendentes dos amoritas. E aí os caldeus passam a ser um povo importante e a dominar também os povos vizinhos. São os caldeus que vão restaurar a Babilônia e transformar a Babilônia numa capital para a época gigantesca, povoadíssima, desenvolvidíssima, a Nova York do mundo antigo, né? A Babilônia era uma cidade citada em todos os textos das populações do mundo antigo, né? A Bíblia mesmo diz que a Babilônia era uma terra de pecado, mas a Bíblia diz que a Babilônia era uma cidade gigantesca. A Bíblia inclusive cita um grande soberano, um grande rei da Babilônia, que foi Nabucodonosor. O livro tem o nome de uma série de reis que a gente não precisa decorar, apenas saber essa história. Os assírios serão derrotados pelos persas e os persas serão derrotados por Alexandre da Macedônia. Puxa vida, tudo termina com Alexandre da Macedônia. É isso mesmo. Além dos dos egípcios e os povos da Mesopotâmia, a gente tem que destacar também na antiguidade os persas, já que os persas dominaram tanta gente. Os persas, como vocês percebem, eles chegam no fim desse processo, não é? Já pelo ano 500 a.C., é que os persas se tornam importantes. Mas os persas são um povo mais antigo. Há 2000 anos atrás, os povos Aryan, que a gente traduz por arianos, atenção, não tem nada a ver com os arianos nazistas, aquela ideia dos arianos, povo de raça pura, isso é uma imbecilidade inventada pelos nazistas, não tem nada a ver com esses arianos. Então, esses arianos, saindo do sul do Mar Cáspio, foram habitar o planalto de Aryan. É por isso que eles têm o nome de arianos, que corresponde hoje ao que é a maior parte de um país chamado Pérsia, não é? Irã. Na verdade, o nome é Irã. E Irã vem de Airã, que é o nome do planalto. E aí, esse povo começa a aproveitar informações, conhecimentos dos povos vizinhos e se organizar. Lá pelo ano 600, um líder religioso chamado Zaratustra, ou Zoroastro, teria pregado as bases da religião que mais tarde os persas iriam seguir, né? Iriam praticar. Zaratustra diz que existem dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal, e que o homem, com sua liberdade, pode escolher servir ao Deus do bem ou servir ao Deus do mal. O mal irá algum dia. Quem é o Deus do bem? Ahura Mazda. O mal irá algum dia, como eu estava dizendo, ser derrotado. O mal é Ahriman. Mas isso pode ser rápido ou demorado. Isso pode ser rápido se os homens praticarem o bem, a virtude, a honestidade, a caridade, a fraternidade, a justiça. Ou seja, se os homens seguirem os ensinamentos do Deus do bem, a vitória do bem será mais rápida. Mas se os homens são maus,
assassinos, ladrões, desonestos, injustos, exploradores, mentirosos, hipócritas, safados, sem vergonha. Aí, meu amigo, Arimã terá muito poder e vai governar o mundo por mais tempo. Então é essa luta entre o bem e o mal que depende da liberdade humana. Ahura Mazda, sabendo que o homem não era muito de cumprir as leis, tinha dificuldade de seguir o bem, Ahura Mazda vai enviar um Messias, um enviado Messias, que se chamará Saoshyant, palavra que quer dizer Salvador. Esse Saoshyant nasceria de uma virgem, Ivove. Lógico que você está achando semelhanças. Essas ideias vão influenciar os hebreus. E os hebreus vão influenciar os cristãos. Então vejam que essas ideias de messianismo, de Messias nascendo de uma virgem, Messias como um homem que transforma o mundo que está pecador, essa ideia é originalmente dos persas. Outro povo importante, entre rei dos persas, a gente destaca Aquemênides, ou Aquemenes, que é o primeiro desses soberanos, Ciro, que cria o Império Persa, Cambises, que conquista o Egito e a Ásia Menor, e Dario, que vai ser um rei que vai criar a primeira estrutura administrativa de um país, criando um sistema de correios, um sistema de estradas, um sistema de pesos, moedas e medidas para unificar o império que havia se tornado grande. Dario vai dividir o seu grande império em províncias, satrapias, governado por sátrapas. Ideias que hoje nos parecem tão modernas, tão contemporâneas, mas elas são antigas. O direito administrativo, ele é mais antigo do que a gente possa pensar. Os sucessores de Dario vão cometer a besteira de querer entrar em guerra contra os persas, contra os gregos. E aí vem as guerras greco-pérsicas ou guerras médicas, que a gente fala quando falar de gregos e romanos. Não é isso? Outro povo importante, os hebreus. Os hebreus passaram a maior parte do seu tempo sendo dominados por outros povos. Os hebreus são importantes porque desenvolveram uma religião monoteísta. De início, claro, os hebreus foram politeístas, como todo mundo foi. Mas aos poucos, os líderes hebreus vão criando, construindo a ideia de um Deus único. Primeiro, um Deus só dos hebreus. É a monolatria nacional. Depois, esse Deus só dos hebreus não é um Deus a mais, mas o único Deus para toda a humanidade. É o chamado monoteísmo ético. Muitas ideias de Zoroastro, da doutrina persa, serão aproveitados pelos líderes religiosos dos judeus. Coisa boa, não é? E por fim, um povo importante no mundo antigo são os fenícios. Os fenícios imitaram todos os conhecimentos dos povos vizinhos. Não criaram nada de novo. Mas os fenícios foram comerciantes excepcionais. Comerciantes fora do comum. E como eles fizeram isso? No mar, inventando barcos, aproveitando as florestas de cedro, uma madeira de qualidade, construindo barcos. E aí os fenícios passaram a comprar e vender produtos de vários povos, e levá-los para vários lugares. Outra coisa importante é que os fenícios, por onde passavam, fundavam colônias. E uma colônia famosa dos fenícios vai ser Cartago. Na língua deles, Cart Adash, cidade nova. Roma vai lutar contra Cartago. Não é? Uma guerra importante, só para você ver. Então a importância dos fenícios é serem comerciantes. Não? Isso, eu não esqueci, eu queria ver se vocês lembravam. Os fenícios também inventaram um sistema de escrita simplificando
os 400 sinais da escrita cuneiforme e os mais de 800 sinais da escrita hieroglífica. Os fenícios inventaram um alfabeto composto por 22 símbolos que reproduziam os sons da língua dos fenícios, que era uma língua semita. Mais tarde, os gregos vão aproveitar esse alfabeto dos fenícios. Não, primeiro os cretenses aproveitam e pegam, né, as letras dos fenícios e adaptam à sua própria língua. Os cretenses falavam a língua parecida com o grego. E depois, os gregos copiam o alfabeto cretense e adaptam ao grego que eles falavam. Aí nasce o alfabeto grego, ou o alfabeto, né, ático. Mais tarde, os romanos vão aproveitar o alfabeto grego, simplificar e colocar letras próprias de sua língua, o latim. E aí nasce o alfabeto latino que nós brasileiros, por exemplo, usamos até hoje. Pronto. Isso foi um apanhado geral da Antiguidade Oriental. Aí vem a Antiguidade Ocidental, Grécia e Roma. E aí vai ficar para a próxima aula. É claro. Até lá então, tudo de bom para vocês.